E hoje nós falaremos sobre a minha última leitura, que é Ego Transformado, de Timothy Keller. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós iremos falar sobre a minha última leitura, Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, que é de Timothy Keller, que é um autor, gente, que ele basicamente é teólogo. Sim, ele é conhecido, inclusive, como neocalvinista, mas eu fui pesquisar se ele era calvinista por conta do que fala nesse livro, mas enfim, eu já não quero embargar vocês de lerem esse livro, por favor, só leiam, tá? Porque o livro não é sobre isso. Mas me gerou essa curiosidade por, assim, um determinado momento aqui do livro. Mas é um livro, gente, sensacional. Não lembro a última vez que eu fiz uma leitura desse tipo. Acho que a última leitura mais semelhante a este livrete que eu fiz foi A Abolição do Homem, que tá ali na minha estante, bem ali em cima. Mas é bem diferente, tá? De A Abolição do Homem. Eu não li outro livro ainda de C.S. Lewis, então eu só posso falar desse. Apesar de ter essa vertente, né, mais pro cristianismo. Esse livrete aqui, de Timothy Keller, é muito mais explícito. Tanto que esse é um ensaio, né, que ele faz, um ensaio mais teólogo mesmo, que ele faz em torno, basicamente, de Aos Coríntios, né? Um livro ali das escrituras sagradas da Bíblia. Ele faz em torno, na verdade, de tudo que Paulo fala em relação ao ego. É um livro que se trata, de fato, da questão do ego, né? Da nossa identidade. Fala, obviamente, contrapondo a essa questão do ego, sobre a humildade do Evangelho. Como eu disse e tenho dito, é um livrete, é um livro bem curto, gente. Ele tem, não vou nem contar, tá? Com as considerações aqui, perguntas finais. Mas ele tem 45 páginas. Mas 45 páginas assim. É muito tranquilo de ler. É edição gostosinha, essa daqui é da Vida Nova. É um livro que eu acredito eu, né, que todos deveriam ler. Eu sempre falo isso, né, dos livros que eu gosto aqui. Meu Deus do céu. Mas esse, de fato, é um livro que todos deveriam ler. Talvez crie ali uma questão de obstáculo para quem não é cristão ou quem não é evangélico, né? Mas, ainda assim, é um livro importante de se ler. Eu também sou bem eclética, gente. Eu leio variados tipos de livros. Até porque nem todos os livros que a gente lê, primeiro, nem todos os livros que a gente lê a gente gosta, e nem todos os livros que a gente lê a gente aprende alguma coisa. E algumas coisas a gente realmente só deixa passar, ou esquece, não tem nada a ver, né? Então, a gente absorve aquilo que é bom pra gente, e o que não é, ok. Mas, quando a gente lê um livro, obviamente, eu pelo menos, eu sempre procuro aprender algo com aquele livro. Eu já li livros que não me ensinaram absolutamente nada. Já li, inclusive tem vídeo aqui no canal de livros assim, tá? E que eu deixei claro que é um livro bem, enfim. A maioria das leituras que eu faço análise ali também do que eu vou absorver e do que eu não vou absorver. E eu tô sempre procurando aprender, procurando mais conhecimento, né? Informações, enfim. Se o livro não me trouxer informações, não me trouxer conhecimento, ok, bola pra frente. Mas esse livro aqui, gente, pra quem é evangélico principalmente, é riquíssimo. Assim, substitui as escrituras sagradas? Não. Mas aqui a gente tem uma explicação mais fácil, né? Se eu posso dizer assim, mais tranquila, para você entender determinados assuntos que a própria escritura nos diz. Então eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender as escrituras sagradas, em ler a Bíblia, inclusive, até ler muitas vezes e não compreende certas coisas. Então esse livro vai te ajudar muito, porque basicamente ele já conseguiu ter um determinado entendimento em relação a um determinado assunto ali das escrituras, e ele pegou, escreveu esse livro com palavras simples, de maneira simples, falando de forma bem moderna, para que as pessoas consigam entender aquele determinado assunto, aquela determinada questão, explicada ali no livro, inclusive por Paulo. Então, todo o livro aqui, ele gira em torno das palavras de Paulo em relação ao ego. Aqui a gente tem alguns capítulos, e esses capítulos, eles são divididos de forma estratégica para que você chegue ao cume da questão, que é basicamente você entender como ter este ego transformado. Então, a gente tem aqui o primeiro capítulo, né, a liberdade resultante do autoesquecimento. Então ele fala sobre que liberdade é essa que você consegue através do autoesquecimento. E esse autoesquecimento é importante por quê? Que relação tem o autoesquecimento com o ego?
E aí depois a gente tem, que é considerado de fato o primeiro capítulo, a condição natural do ego humano. Então aqui ele vai te inserir na questão do ego humano, o que de fato é o ego humano. E ele deixa claro que todos nós temos esse ego humano. Mas como a gente deve tratar e cuidar deste ego, como ele deve aparecer e ele deve aparecer, como é isso? Então, ele tem uma funcionalidade, ele de fato é necessário, se a gente tem, é porque a gente precisa dele. Mas como? A gente tem essa questão aqui, né, que ele já insere a gente dentro desse contexto do ego. A gente tem o capítulo 2, a visão transformada do eu. Então aqui ele começa a falar, né, sobre como muda essa visão através do evangelho, através do que Paulo fala nas escrituras, deixando bem claro que ele utiliza muito o que já está nas escrituras. Ele só destrincha aqui nesse livrete de uma forma bem simples, bem fácil. Quem tem dificuldade, comece por aqui. Talvez isso, inclusive, vá te dando curiosidade de ler mais as escrituras. Existem pessoas diferentes e que gostam de assuntos diferentes, de coisas diferentes. E tem pessoas que gostam muito de ler, tem pessoas que gostam muito de assistir filmes, de assistir séries. E sim, tem pessoas que começam a ler as escrituras porque assistiram um determinado filme que despertou a mente dela ou trouxe curiosidade para procurar aquilo ali nas escrituras, na Bíblia, se de fato está nas escrituras. Enfim, essa é uma maneira, por exemplo, de uma pessoa que gosta de ler, começar, né, a ler as escrituras, ter curiosidade de ler as escrituras, porque você vai ler isso aqui, você toda hora vai ler nas escrituras conferir, inclusive ele coloca o capítulo, o versículo que está escrito, e você vai lá e confere, né, e aí já te dá curiosidade, você já lê mais coisa. Eu, inclusive, li esse livro com a Bíblia do lado, ele coloca partes ali, né, das escritas, mas dos versos, né, que ele cita, mas a gente gosta de entender o contexto, a gente vai lá, procura, ver se é isso mesmo, confere, examina, que é importante. Então, excelente forma, tá? E a gente tem o capítulo 3, como alcançar uma visão transformada do eu. E aí, então, ele mostra como é que Paulo alcançou essa visão transformada do eu, do ego. Né? E a gente tem as considerações e perguntas para reflexão nessa edição aqui no final. Mas eu acredito que isso tem em todas as edições. Outra coisa, eu falei que para quem gosta de ler e, enfim, mas para quem não gosta de ler, gente, esse livro é muito fácil, muito simples. Eu li o livro todo praticamente sem pesquisar palavra nenhuma. É uma escrita, assim, muito tranquila, muito simples, fora que é muito curto. Você consegue ler em um dia, tá? Dependendo ali da sua demanda, enfim, você consegue ler em um dia. Então, é um livro maravilhoso. É só para quem é evangélico? Não. É para qualquer pessoa que queira ler, porque ele fala do ego, mas é óbvio que tudo em torno ali da questão do cristianismo, do evangelho, né, de Cristo. E no final eu achei a coisa mais fofa que ele fala justamente com esses dois públicos. Ele fala com o público evangélico que ainda não entende essa questão do ego, e ele fala com o público que não é evangélico, que não é cristão, que não sabe nada disso e que quer entender mais. Então ele convida as pessoas a buscarem, investigarem, a entender se de fato Cristo é o Messias e por que Cristo morreu na cruz por nós, porque ele precisou ser morto, né? E porque ele ressuscitou depois. Enfim, ele vai conversando com esses dois públicos ali no final. Então, é um livrete escrito intencionalmente, né? Para de fato fazer com que as pessoas despertem sobre toda essa realidade. Eu não vou falar mais a respeito do livro, não vou falar a respeito do que ele disse aqui no livro, porque eu acredito que é um livro que, se eu falar, você não vai nem precisar ler. Se eu começar a falar aqui tudo que ele disse, você precisa de fato ler. Como eu disse, a leitura é bem simples, bem gostosa. Eu nunca mais tinha lido, acho que eu nunca tinha lido um livro nessa temática, gente. Eu nunca tinha, a não ser as escrituras sagradas, a não ser a Bíblia. Eu preciso confessar a vocês que eu até tinha um certo preconceito, sabe? Eu sou daquela que, as escrituras me basta. Mas eu amei, foi indicação, eu não lembro mais de quem. E aí, tava na minha lista, eu não sei porque eu queria, porque eu tinha colocado lá, mas eu comprei. E já faz bastante tempo. Estava bastante tempo ali, eu precisava de um livro curto para poder já pegar uma outra leitura. E aí, então, eu peguei ele e não me arrependo em nada. Se você é uma pessoa que lê as escrituras chorando, você provavelmente vai ler esse livro chorando, porque eu sou essa pessoa. Então, sim, eu chorei em várias partes desse livro. Te emociona de fato, porque transporta você para uma realidade que é a base do que nós vivemos, nós que somos evangélicos, né, que somos cristãos. Então, assim, maravilhoso, só recomendo para vocês. Inclusive, outra coisa importante,
Pelo que eu vi, tá? Timothy Keller é presbiteriano. Isso também já criou uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, acho que ele é calvinista. Eu sou presbiteriano? Não, gente. E a gente tem que parar com esse preconceito, tá? Ele é meu irmão em Cristo. Então, assim, é um livro maravilhoso. Não coloca esses preconceitos como um obstáculo para você ler esse livro. Eu te digo, não coloque. Eu tinha um obstáculo para ler esse tipo de livro. Eu acho que eu nem sabia que esse livro era nesse tipo quando eu coloquei na minha lista e comprei e coloquei ali na minha estante. Eu nem sabia. Fui descobrir quando eu li e não me arrependo nem um pouco. Na verdade, eu me arrependo de não ter lido antes. Então, só leiam. É o que eu recomendo para vocês. E é isso. Depois voltem aqui, comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam do livro, o que vocês acharam dessa recomendação. Se vocês já leram, comentem também o que vocês acharam do livro. Vão lá no meu Instagram, @mimascarenhas. Por lá eu tô sempre postando conteúdos que, assim como os conteúdos que eu gravo aqui pro canal, acrescentam positivamente na vida de vocês. E também me acompanham mais de pertinho, né, lá nos stories. Também deixa o like de vocês, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço e tchau!